Bom dia! Estamos começando com a primeira e única edição do jornal Santina Rioli. Nesta matéria, a nossa repórter Jurema irá entrevistar os estudantes da escola Santina Rioli. Eles irão nos explicar como a China era antigamente, como ela é atualmente e o período do Deng Xiaoping, para a gente poder entender como a China virou essa superpotência que ela é hoje em dia. Passemos agora para a Jurema, que está ao vivo com nossos alunos que serão entrevistados. Bom dia, Júlia! Eu, Jurema, como você disse, irei falar com os alunos mais inteligentes dessa escola. Hoje, nós vamos falar com o professor de História da Universidade Federal. A China foi governada por 11 grandes dinastias, tendo a sua primeira iniciada no século XXI a.C. O nome dessa dinastia é os Xias. Há uma origem muito duvidosa sobre a dinastia, pois o que muito conhecemos de hoje se encontra em lendas e em grandes mitos da religião chinesa. Mas, em base, começou-se quando os chineses iniciaram a grande construção de cidades para proteger o seu povo de invasores. Mas, infelizmente, os Xias foram depostos pelo Shang. O Shang, a segunda grande dinastia da China, não teve uma duração muito grande, mas mesmo assim deu início à produção agrícola e agropecuária da China. Os Shang foram derrubados pelos Zhou, que foram um povo, uma dinastia com uma pitada de autoritarismo. Mas tinha como péssimo costume, e o que enfraqueceu muito essa dinastia, dividiu seus territórios entre os seus muitos aliados. Um dos mais fortes de seus aliados foi os Qin, que ao perceber que estavam mais fortes que o imperador, resolveram dar um golpe de estado, derrotando assim os Zhou e os outros estados anexos. Ao fazer isso, os Qin acabaram por dar início à unificação da China, mas a dinastia Qin durou pouco, sendo substituída pelos Han, pois o chefe da casa Han, se aproveitando da morte do imperador, depôs o seu filho. Os Han tinham o costume de comprar aliados aproveitando-se da seda e de ouro. Pensando os chineses ser o principal império do mundo, deram-se a si mesmo o nome de Império do Meio. Mas os Han foram depostos pelos Sui. Os Sui, sendo um pouco tiranos, acabaram sendo depostos pelos Tang. Os Tang foi a dinastia que mais deu avanços à China, tanto na literatura, na agricultura, em que acabou com o sistema feudal proporcionado pelos Zhou, dando assim o poder das terras a membros do seu cargo comissionado, a membros que fizeram curso público, e não mais aos lords. E durou 800 anos. Mas o último imperador, Tang, acabou por nomear corruptos ao seu governo, que enfraqueceu muito o poder imperial, sendo assim substituído pelos Song. Os Song vieram para reunificar a China depois de uma guerra civil que aconteceu logo após o último imperador Tang. Os Song também deram avanços valiosíssimos para a presença da literatura, agricultura, diplomacia, tendo sido respeitados pelos chineses, japoneses e os coreanos. Após o fim da dinastia Song, a China entrou novamente em um processo de guerra civil, sendo substituído pelos Yuan. Os Yuan, ou os mongóis, eram um pequeno povo que vivia ao norte da China, mas que acabaram por conquistar, pelo seu valor guerreiro e aproveitando-se da divisão dos estados, e conquistar e unificar toda a China. Foi durante o reino dos Yuan que teve início a formação da Rota da Seda, e os chineses tiveram contatos com os povos ocidentais, como os romanos e os pardos, na Arábia. Mas, por ser um povo estrangeiro e por também ter um perfil tirano, o último imperador Yuan foi deposto, entrando assim a dinastia Ming, que não durou muito, sendo substituída pelo Qin, a última dinastia chinesa, tendo sido deposta pelo ditador comunista Mao Tse-tung. Os Qin foram de grande importância para a China, pois, com a presença dos Qin, fortaleceu-se a marinha e o exército chinês, mas acabaram perdendo espaço para os europeus e para a grande potência da época. Para entendermos como a China virou essa grande potência, nós devemos compreender duas eras. A Raiane irá nos contar um pouco mais sobre a era de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung governou de 1946 a 1979, e o governo dele se caracterizou pelo isolamento da China nas relações exteriores, ou seja, a China se privou do resto do mundo, e esse período
Nesse período aconteceram fortes investimentos nas indústrias, no setor minerador, metalúrgico, petroquímico, siderúrgico e na modernização do campo. E essas transformações no setor industrial foram de suma importância para a era de Deng Xiaoping. E outra coisa importante que aconteceu na era de Mao Tse-tung foi a Revolução Cultural. O que foi essa Revolução Cultural? A Revolução Cultural foi de 1960 a 1976 e foi o período da China que houve perseguição a todas as pessoas que eram contra o movimento comunista, ao Partido Comunista. Muito obrigada. Agora eu estou aqui com a Rayane, aluna do 9º ano, que irá nos explicar um pouco mais da era Deng Xiaoping. Bom dia, Rayane. Nos fale um pouco mais sobre isso. Bom dia. Bem, a era de Deng Xiaoping se deu por volta de 1976 e foi até 1997. Deng Xiaoping governou o país e direcionou seu planejamento de governo para iniciar a recuperação da tecnologia e economia. Bem, seu governo ele conseguiu recuperar a geografia do país em 21 anos, com um regime também totalitário. Seu grande objetivo foi abrir a economia chinesa, mas controlando efetivamente, por meio das intervenções de Estado. Ele fez tudo isso com um Estado sem democracia, com um país sem democracia. Nesta mesma época, houve a recuperação houve o desenvolvimento, das ZEEs, Zonas Econômicas Especiais. Elas caracterizavam por serem áreas do território chinês onde era permitida a entrada do capital privado ou do capital estrangeiro, com parceria do capital estatal, a chamada do público-privado. Além disso, o governo chinês também fez a importação de máquinas e equipamentos para abastecer e equipar a economia chinesa. Ele também fez a redução de impostos nessas áreas onde eram localizadas as áreas de ZEEs e também fez o incentivo da imigração para o oeste, por conta que as ZEEs se localizavam no litoral leste do território chinês, e ele fez isso para ocupar as áreas de cultivo naquela região. Dando continuidade nas entrevistas, estou aqui com o Vinícius, o aluno do 9º ano, que irá nos falar um pouco mais sobre a China atual. Primeiramente, bom dia. O marco da China atual, na realidade, está depois da Revolução Comunista, né, quando se iniciou o governo do último imperador chinês, Shou Tang, em 1901, e que só foi se consolidar em 1949. Bom, agora falando um pouco sobre economia, em 1970, mais intensamente em 1980, a China sofreu um grande impulso, ou foi quando ela retornou suas atividades industriais e quando ela abrangeu o seu mercado para o exterior. E por causa também dos 10%, que 10% é um número muito significativo para os chineses. Aliás, a sua economia cresce anualmente 10%, né, sendo um dos países mais desenvolvidos do mundo. Logo após o retorno das atividades e tal, logo após todos esses fatores, a China passou a ser exemplo para diversos países, que no caso, diversos países tentaram se afiliar ao Partido Comunista justamente pelo exemplo que a China passava. A China, os investidores, a China tem um grande índice de investidores por conta de sua economia, que é bastante rápida. E com isso, diversos países tentaram imitar, e até hoje ainda tentam. Essas foram as edições de hoje. Muito obrigada por assistir. Agora é com você, Júlia. E essa foi a primeira e última edição do nosso jornal do Santina Rioli. E eu espero profundamente que vocês tenham entendido alguma coisa com o vídeo e tenham gostado dele. Santina Rioli. Na matéria de hoje... Agora para a Júlia. Bem, ele governou o país Falar com os alunos mais inteligentes que irão falar sobre a China. Hoje nós encontramos o professor de História. Ele irá nos dizer